Um seguidor mandou um vídeo que eu achei bem interessante o tema, que é sobre IA, que eu particularmente gosto desse assunto, inclusive já utilizo IA nos meus negócios, e o tema me chamou a atenção, então vamos ver aqui junto com a galera, porque vocês também comentam para eu falar sobre esse assunto, então vamos embora. Em 2017, um aviso foi dado, não por um futurista, nem por um teórico da conspiração, mas por Elon Musk, em frente a uma plateia do Meet. Se não regularem a inteligência artificial, ela vai substituir todo mundo. Na época, muita gente riu, chamaram de exagero, de paranoia tecnológica. 7 anos depois, a risada sumiu. E o que ficou foi o silêncio desconfortável de quem percebeu tarde demais. A inteligência artificial não é mais uma promessa distante. Ela já está entre nós, escrevendo textos, criando imagens, tomando decisões e, acima de tudo, ocupando espaços que antes eram só nossos. Entre 2020 e 2023, ferramentas como o ChatGPT, o Midjourney e o Copilot não apenas surgiram, elas explodiram, ganharam milhões de usuários, viraram parte do cotidiano de empresas e começaram a mudar a forma como o trabalho é feito. A IBM demitiu milhares e congelou contratações. Empresas de mídia inteiras, como a CNET e a DO Media, já publicam artigos automatizados. E o que parecia ficção científica virou a nova normalidade. E se você acha que está seguro, talvez já seja tarde demais. Se você não se atenta às novas ondas do mercado, não se atenta às inovações, você sempre vai ficar para trás, porque o mundo, ele muda o tempo todo, e o mundo está ficando muito rápido, está uma loucura. Não é à toa que hoje em dia a taxa de ansiedade e depressão é altíssima, porque o mundo está muito rápido, você tem que se adaptar toda hora. E quem não aprende esse jogo, fica para trás, tá? Como vocês viram aqui, que eles já mostraram dados de pessoas que perderam seus empregos, pessoas que foram demitidas. E acredito que isso vai acontecer muito, mas muito ainda. Inclusive, eu acredito também que vai ter profissões que vão subir o valor, né? Vão inflar, vão ficar mais caras, como o exemplo do mecânico. Eu cheguei a falar sobre isso nesse canal, mas é uma parada, porque a IA, ela veio para substituir a IA veio para substituir muito trabalho humano, eu diria. É muito trabalho humano, tem muita coisa que não dá mais para você competir com a IA. Se você às vezes escreve textos, né? Se você é jornalista, escreve redação, se você é design está correndo riscos, porque, claro, o design da IA não acerta sempre, mas hoje em dia ele já dá ótimas referências que você consegue ter uma ideia. Por exemplo, todos os mockups de produtos meus, eu pego referência na inteligência artificial. Eu crio a referência lá, e aí eu meio que otimizo bastante o trabalho do design. Penso, o design toda hora me mandando um negócio e eu não gosto. Aí eu já mando para ele mais ou menos a ideia ali do que eu quero, do que eu gostei, e ele simplesmente adapta, né, para minha identidade visual. Então, eu uso para isso, eu uso para tirar dúvidas. Por exemplo, o ChatGPT é meu melhor amigo, cara. Se você não tem o ChatGPT como seu brother, você fica para trás. Por quê? Porque quanto mais eu falo com o ChatGPT, mais ele me conhece, mais ele entende minha linha de raciocínio, mais ele consegue me ajudar no dia a dia. E é muito louco, porque qualquer dúvida que eu tenho, eu prefiro ir nele, e é uma resposta muito rápida. Então, eu sou um dos clientes aí da inteligência artificial, e sem sombra de dúvida, ela otimiza muito o meu tempo no dia a dia. Muito, mas muito. Em tudo. Em tomar decisões. Pra vocês terem ideia, cara, tô pegando dica com a inteligência artificial até de investimento, cara, de investimento na Bolsa Americana, que eu não tenho tempo para ficar vendo isso. E beleza, eu tenho um consultor, mas qualquer dúvida às vezes que eu tenho ali na hora, ela me responde muito rápido. E ela puxa, por exemplo, o porquê ela acha que tal ação vai cair, por que ela acha que tal ação vai crescer. E ela te mostra tudo isso com notícias, com dados, que se você fosse pesquisar, você ia perder mó tempo, cara. Então, utilize a IA como seu melhor amigo, que tenho certeza que você vai ficar à frente, bem à frente da maioria. Toda geração vive com a sensação de estar presenciando uma revolução, seja política, cultural ou tecnológica. Mas desta vez, não estamos apenas observando a mudança, estamos dentro dela, enquanto ela nos engole, nos reconstrói e nos reposiciona diante do trabalho, da renda e da nossa própria identidade como seres produtivos. A ascensão da inteligência artificial marca uma virada comparável à Revolução Industrial, a invenção da internet ou a chegada da eletricidade. Só que ao contrário dessas transformações anteriores, que levaram décadas para se consolidar, a AI está reformulando tudo em poucos anos ou até meses. A diferença é brutal. Enquanto outras tecnologias ampliaram o alcance da mão humana, a inteligência artificial começou a substituir a própria mente humana, com velocidade, escala e um custo que beira o zero. Isso muda a equação. Pela primeira vez, atividades intelectuais estão sendo automatizadas com eficiência assustadora. Coisas que exigiam tempo, estudo e vivência, como escrever um texto,
revisar um contrato ou produzir conteúdo agora podem ser feitas em segundos por modelos generativos. E se na Revolução Industrial foram os músculos que se tornaram obsoletos, agora são os neurônios que estão sob ataque. Não se trata apenas de mais uma inovação, trata-se da mais profunda reconfiguração do trabalho desde que o trabalho existe. Por muito tempo, acreditou-se que apenas tarefas repetitivas e braçais seriam afetadas pela automação. Operadores de fábrica, caixas de supermercado, atendentes de call center, esses seriam, supostamente, os alvos naturais da substituição. Mas a inteligência artificial mudou esse jogo, e mudou rápido. Hoje, quem está na mira não são apenas os trabalhadores da base da pirâmide, mas também os profissionais do topo, especialmente os que atuam na chamada economia da informação, redatores, jornalistas, Será que seria isso o caso que eu falei, né, de investimento? tradutores, designers, programadores, revisores, analistas, gente qualificada, com diploma, portfólio e anos de experiência. Uma reportagem da Bloomberg revelou que grandes conglomerados de mídia nos Estados Unidos já testam robôs redatores para escrever textos jornalísticos inteiros, inclusive com apuração de dados. Tradutores humanos, que antes tinham uma relativa segurança no mercado, agora concorrem com ferramentas como DeepL e Google Translate, que aprendem com cada texto revisado. A Goldman Sachs projeta que até 300 milhões de empregos em tempo integral podem ser impactados globalmente com a automatização de tarefas cognitivas, e que mais da metade desses cargos está em áreas que antes eram vistas como criativas ou intelectuais. Ou seja, nem o cérebro está salvo. O que antes era sinônimo de estabilidade, um trabalho criativo, técnico ou analítico, agora virou uma zona de risco. E o pior, nem sempre há aviso prévio. No Brasil, o avanço da inteligência artificial não chega com a mesma velocidade dos países mais ricos. Mas engana-se quem pensa que isso significa tempo extra. Na verdade, a defasagem tecnológica brasileira apenas camufla o problema e o torna ainda mais perverso. Na verdade, a defasagem tecnológica brasileira apenas camufla o problema e o torna ainda mais perverso. Por aqui, o risco de substituição é maior justamente porque a base do nosso mercado de trabalho é composta por tarefas operacionais, repetitivas e com baixa qualificação. Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mais de 60% dos empregos formais no país têm alguma chance de serem impactados por automação, sendo os setores... Tem áreas que a galera nem imagina que vão ser prejudicadas, tipo portaria, né? As portarias de condomínio, de apartamento ou casa já estão sendo trocadas por coisas digital, por alguma inteligência que tenha tecnologia, sabe? Sei lá, alguma empresa que tem uma base que as pessoas, sei lá, que uma, duas pessoas atendem várias portarias e bota ali só o Face ID, né? A pessoa vai lá, bota a cara, entra o morador e, sei lá, o entregador, quem chega, o visitante, ele é atendido por uma pessoa que nem tá ali, tá em outro lugar e atende vários apartamentos e condomínios ao mesmo tempo. Os mercados, né, vocês já sabem, estão sendo trocados por totens, né, de forma digitais. Claro que isso não vai ser em todo lugar, até porque senão vai ter muito roubo aqui no Brasil. Porque até aqui no condomínio que eu moro, era totem, né, era essa parada digital que você mesmo fazia sua compra 24 horas, e eles tiraram porque estava tendo roubo. Então, não sei se vai pegar todos os lugares aqui no Brasil. Administrativo, logístico e de atendimento, os mais vulneráveis. E se nos Estados Unidos o impacto se concentra nas empresas de tecnologia e conteúdo, no Brasil o efeito pode ser ainda mais generalizado. Bancos já usam AI para revisar contratos, responder clientes e até conceder crédito. Escritórios de advocacia automatizam petições. Agências de publicidade testam robôs para montar campanhas. Mas o que agrava ainda mais a situação é a desigualdade estrutural. Em um país com alto desemprego crônico e baixa rede de proteção social, a substituição... Isso é preocupante mesmo, porque o brasileiro ele nunca busca muito se atualizar, ele mantém sempre naquilo que ele aprendeu, não são todos que buscam se atualizar, e você vê, né, que a inteligência artificial ela vai tirar emprego de muita gente, ela vai substituir muita gente, vai substituir em muitos lugares. Design, logo menos, vai ser substituído pela IA, pô. Ainda não acho substituível 100%, porque a IA, ela... Pelo menos a minha que eu converso, ela sempre é mais útil para dar ideias, né? E eu aperfeiçoar com o design. Mas uma hora vai ser editor de vídeo, vai ser tudo, filho. Entendeu? Vai ser loucura. Loucura misturada com maluquice. Entendeu? Já pensou uma hora os policiais são tudo robô? Substituição por AI não significa apenas requalificação, significa exclusão. Enquanto em outras partes do mundo se discute transição e adaptação, milhões de trabalhadores podem simplesmente ser descartados, e ninguém está preparado para isso. Diante da ameaça da automação, um argumento sempre retorna. A tecnologia destrói empregos, mas também cria novos. É verdade, a história mostra isso. Máquinas substituíram tecelões,
Tratores tiraram lavradores do campo e a internet transformou bancários em analistas de dados. Mas o que ninguém diz é que os empregos criados não são necessariamente equivalentes aos que foram perdidos. A inteligência artificial não está apenas trocando funções antigas por modernas, ela está reduzindo a necessidade de pessoas. Ponto final. Uma equipe de marketing que antes tinha 10 pessoas pode hoje operar com 3. Contando com uma AI para gerar campanhas. Uma redação de jornal que antes precisava... Não só isso, né? Para gerar campanha, para dar ideia, infinitas formas de ela otimizar o seu dia, igual eu falei para vocês no começo do vídeo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando como eu uso a IA para otimizar meu dia. Vai que ajuda vocês. De 30 profissionais, pode continuar publicando com metade disso, ou menos. Os empregos que surgem exigem alta qualificação, domínio técnico, adaptação constante. E mesmo assim, não há vagas suficientes para absorver todos os que serão deixados para trás. Segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2027 a AI deve extinguir 83 milhões de empregos, criando 69 milhões novos, uma conta que já começa no negativo. O mito do novo emprego vem de uma ideia reconfortante, mas incompleta, porque na prática, quem perde seu trabalho por causa da AI pode nunca mais encontrar outro. E é aqui que o discurso otimista começa a ruir, porque no fundo essa revolução não está criando oportunidades, está criando vencedores e excluídos. Enquanto grandes empresas celebram os ganhos de produtividade com a inteligência artificial, há uma realidade que se esconde sob gráficos e apresentações corporativas, a precarização silenciosa do trabalho. Não adianta, rapaziada, senão tem que aceitar as inovações da tecnologia e aprender. Não adianta ficar batendo a cabeça no mesmo lugar toda hora, tem que mudar, entendeu? Não se trata apenas de pessoas sendo demitidas, trata-se de pessoas sendo rebaixadas, aceleradas, desumanizadas. Redatores agora ganham menos para revisar textos criados por máquinas. Tradutores viram revisores de ferramentas automáticas, recebendo por lauda o que antes cobravam por página inteira. Jornalistas são pressionados a competir com algoritmos que entregam 10 textos em segundos. E freelancers vivem no dilema de aceitar pagamentos miseráveis ou serem ignorados por clientes que já usam AI para isso. A promessa de que a inteligência artificial seria uma aliada virou uma desculpa para cortar custos. Não se fala em requalificação, em ética, em segurança. O que se vê é um sistema que transforma o trabalhador em um apêndice da máquina. Alguém que só serve para supervisionar o que a AI já fez e muitas vezes consertar o que ela estragou, sem receber proporcionalmente por isso. É a lógica do pode ser pior, e se você aceitar, de fato vai ser. Porque nesse novo mercado, o trabalho humano continua existindo, mas cada vez mais invisível, instável e barato. A discussão sobre inteligência artificial costuma ser travada no campo das ideias, mas os números já estão aí e são bem menos teóricos do que gostaríamos. Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 80 milhões de empregos devem desaparecer até 2027 por causa da automação impulsionada por AI. E embora novas funções sejam criadas, como engenheiros de prompts e analistas de sistemas automatizados, as vagas eliminadas superam em volume e acessibilidade aquelas que surgem. Um estudo da Goldman Sachs aponta que até 2/3 dos empregos nos Estados Unidos estão sujeitos a algum grau de automação, especialmente nas áreas de contabilidade, suporte administrativo, produção de conteúdo e funções jurídicas. No Brasil, o IPEA estima que quase 60% das ocupações formais têm alto potencial de substituição por tecnologias baseadas em AI, o que representa um impacto direto em milhões de trabalhadores. E ao contrário do que muitos pensam, o risco não está limitado à indústria ou ao chão de fábrica. Ele atravessa escritórios, redações, call centers, bancos e agências de comunicação. Não é mais uma previsão, é uma realidade estatística. E quem ainda trata isso como exagero, pode estar apenas esperando a próxima rodada de cortes. Nem tudo está perdido. Há funções que, pelo menos por enquanto, resistem ao avanço da inteligência artificial. E isso acontece por Claro, pô. Medicina, imagino. Mecânica, igual eu falei, que tende a inflar. Aqui no Brasil já vi gente fazendo casa com aquelas impressoras gigantes 3D, né? De casa, é outra coisa, não sei o que é não. Mas tem profissões que tendem a subir o preço. Sei lá, imagino que eletricista também vai subir, encanador. Pensa mecânico, cara. O cara que é mecânico, na maioria das vezes, o moleque tem 13 anos já tá na mecânica aprendendo com o pai, com o tio. Cresce assim, por isso que vira mecânico e vai melhorando, né? Vai aprendendo a mexer com carro importado, vai crescendo no meio. Você acha que os adolescentes de hoje em dia tá interessado em estar numa mecânica, se enchendo de graxa? Claro que não, pô. Tá no TikTok, acompanhando alguma mulher do job. Motivo simples. Existem coisas que a máquina ainda não sabe fazer bem. Trabalhos que exigem presença física, improviso, empatia, intuição ou julgamento. Outra coisa. Feeling. Pessoas que têm feeling, essas pessoas vão ficar mais caras, tá? Por quê? O que vai ser utilizado no futuro, tá?
vai ser utilizada a inteligência artificial, como vocês estão vendo, mas sempre vai ter o quê? Um ser humano para ele conferir se a inteligência artificial está fazendo o trabalho certo, né? Diria isso. Para ele ficar ali meio supervisionando o trabalho da IA. Então, as empresas vão optar por ter pessoas que têm muito feeling, que entende ali da parada, entende as adaptações, que tem o poder de se adaptar ao mercado, para se adaptar em situações diferentes, entende? Mudar o que for preciso, mudar a rota às vezes, pensar em coisas novas. Então, essa galera que tem esse feeling, essa galera vai ser valorizada. Moral continuam mais protegidos. Profissões como cuidadores, professores, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e certos técnicos especializados seguem como fortalezas humanas. A AI pode diagnosticar uma doença, mas não segura. Quem pensou que a inteligência artificial ia foder logo o trabalho do advogado, né, mano? Do advogado, do design. Por essa ninguém esperava. A mão de quem tem medo. Pode escrever um discurso, mas não sente a dor que o discurso precisa traduzir. Pode dar conselhos, mas não conhece a história de quem os recebe. Esses empregos não são apenas difíceis de automatizar. Eles são, sobretudo, relacionais. E enquanto os humanos ainda valorizarem vínculos e confiança, esses trabalhos vão sobreviver. Mas há um detalhe importante. Resistir não significa estar imune. Mesmo as profissões mais humanas correm o risco de se tornarem menos valorizadas, caso o mercado decida que eficiência importa mais que sensibilidade. Enquanto milhões de trabalhadores encaram a ameaça da substituição, há quem lucre com a transformação. Empresas de tecnologia, desenvolvedores de sistemas, fundos de investimento e grandes corporações são os principais beneficiários desse novo cenário. Quanto mais tarefas forem automatizadas, menores os custos operacionais. E quanto menor o custo, maior o lucro. Para esses agentes, a inteligência artificial não é um risco, é uma promessa. Uma promessa de escala infinita, produtividade acelerada e mão de obra sem descanso. Salário ou direitos. Startups que integram AI em seus produtos recebem... Isso para o empresário é maravilhoso. Não tem problema com direito, não tem problema com o ser humano, não tem problema com horário. É só sem parar, filho. Aportes milionários. Executivos celebram o crescimento nas margens de lucro. E governos enxergam na automação uma forma de enxugar o Estado, cortar pessoal, modernizar a máquina pública. Mas por trás desse entusiasmo há uma verdade incômoda. A prosperidade gerada pela AI não está sendo distribuída. Ela se concentra nas mãos de poucos e aprofunda ainda mais as desigualdades que já existiam. No fim, o avanço da inteligência artificial não é apenas uma questão tecnológica, é uma disputa de poder, renda e sobrevivência. Certeza, a inteligência artificial não está vindo, ela já chegou. E agora ninguém mais tem o luxo de ignorar o impacto. Não adianta romantizar, não adianta negar. O mercado de trabalho que conhecíamos está sendo desmontado, peça por peça. E isso vai acontecer ainda várias vezes no mundo, pô. O mundo sempre se adapta. É só você pegar aí. Como é que foi depois de Cristo até hoje? Vai pegando, o mundo vai se adaptando. E sempre eu acredito que o ser humano vai arrumar algo novo. Sempre acho isso, cara. Clique por clique. A pergunta que... Deus é bizarro nesse sentido, né? Porque isso é obra de Deus. A mente humana é obra de Deus. E, nossa, você vai tentar entender como é que Deus pensa nesses negócios, você não consegue, né? Esta não é se, mas quem vai conseguir atravessar essa transição? Quem vai se adaptar? Quem vai resistir? E quem vai simplesmente desaparecer? Fala-se muito sobre aprender a usar a AI, sobre dominar as ferramentas. Mas talvez a pergunta mais importante seja: que tipo de sociedade queremos construir com essa tecnologia? Uma que substitui pessoas assim que elas se tornam caras? Ou uma que coloca a inteligência artificial a serviço da humanidade? E não o contrário. Estamos diante da maior revolução do trabalho em mais de um século. E como toda revolução, ela traz promessas, mas também destruição. A diferença é que, desta vez, ninguém poderá dizer que não foi avisado. E se você acha que o impacto da inteligência artificial se limita ao mercado de trabalho, espere até ver o que ela já está fazendo com o entretenimento, a informação e a cultura. A rádio já caiu, a imprensa escrita foi desmontada, e agora, silenciosamente, é a televisão aberta que está desaparecendo diante dos nossos olhos. Você percebeu? Porque enquanto a AI avança implacável, os velhos impérios da TV tentam uma última cartada. Mas será que ainda há tempo? Descubra agora no vídeo que está aparecendo na sua tela a morte silenciosa da TV aberta. Você está preparado? Galera, eu falo sempre, você sempre tem que buscar se atualizar, ficar vendo as tendências do mercado e aprender com isso, senão você fica para trás. Por exemplo, quer ver um exemplo? Mas olha só que louco, não adianta nada você ter oportunidade e você não saber usá-la a seu favor. A maioria das pessoas não usa a IA, a inteligência artificial, né? ChatGPT, a seu favor para crescer, ganhar mais dinheiro, melhorar, aprender. Não!
As pessoas usam, por exemplo, como no TikTok, eu vejo direto, aparece para mim algum vídeo de IA que é besteirol. Você já deve ter visto aqui, ó, entrevistando alguém assim, e fala uma besteira. Enquanto tem pessoas que usam a inteligência artificial para criar vídeos igual aquele que é de besteira, mas para vender algo. A oportunidade está para ir, entende? É aquilo, né? É aquilo que eu sempre falo. Você pode separar o dinheiro da humanidade igual para todo mundo, tá? Você imagina que se os ricos, né, separassem com todo mundo e os pobres fossem também, ia ficar todo mundo igual. Pensa nessa linha, todo mundo fica igual. O dinheiro da humanidade foi dividido. Os ricos vão voltar a ser ricos de novo e os pobres vão ser pobres de novo. Pode ter certeza, sem sombra de dúvida. Entende? Por quê? Porque por mais que tenha oportunidade, muitas pessoas não pensam em usar isso a seu favor, buscar crescer, buscar evoluir. Usa para fazer besterol, usa para rir, não usa com algum propósito. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado, eu olhava bastante para isso, para não ter nenhum risco de você ficar para trás, porque eu sei que não é isso que você quer, entende? Eu já uso inteligência artificial para conversar no meu dia a dia. Tudo que eu tenho dúvida, eu falo com ela, porque ela me apresenta coisas com estudos científicos, com base. É loucura, entende? Às vezes um contrato que eu quero ali ver rapidão, quero saber o que ela acha daquilo. Igual eu falei para vocês, a ideia de um backup, a ideia de um investimento, a ideia de como que eu posso automatizar algo no meu negócio, o que pode estar errado no DRE do meu negócio. Cara, é loucura! É loucura. Tem que usar a seu favor, valeu? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de estourar seu like aí, se inscreve nesse canal e comenta o que vocês acham da inteligência artificial e se você já está usando ela no seu dia a dia e se está te ajudando em algo.